Boa noite a todos. Estamos mais uma vez, 19 horas, ao vivo, hoje terça-feira, através da página Centro Espírita, 3 de outubro. Cada terça-feira, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estaremos conversando, refletindo sobre o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos traga discernimento, conhecimento, tranquilidade, para que o aprendizado da noite seja útil para todos nós. Boa noite a Elisete, boa noite Lília, boa noite Antônio, já várias pessoas aí conosco. E a gente agradece já os compartilhamentos para que mais pessoas possam ter acesso à nossa reflexão da noite. Bom, eu vou ler aqui o início deste capítulo 21, que traz o tema central da nossa conversa da noite. Neste capítulo haverá falsos cristos e falsos profetas. Há um primeiro subtítulo onde se diz: reconhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45. Então, a partir daqui, a gente vai expandir alguma coisa relacionada ao que os benfeitores espirituais nos trazem neste capítulo. Aí, boa noite, Ana Lúcia, Rosélia, Dirceu, Otávio, tantos outros que já estão conosco aí. Então, bastante interessante essa passagem de Lucas, né? O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. As coisas vêm do coração, as coisas boas, e as más também. Então, o bom tesouro, onde existe, onde vigora os sentimentos das virtudes, as virtudes propriamente ditas. Então, vamos lá. Há um segundo subtítulo que fala missão dos profetas. Missão dos profetas. Será que a missão atribuída aos profetas é o dom de revelar o futuro? De fazer predições, adivinhações? Será que no sentido evangélico, no sentido doutrinário, é essa a missão dos profetas? Bom, cremos que não. No sentido do Evangelho, o profeta é todo aquele enviado de Deus. Todo enviado de Deus é denominado profeta. Um homem pode, portanto, ser profeta sem adivinhar o futuro, sem fazer predições, sem fazer previsões. O enviado de Deus é um missionário que Deus coloca para esse missionário responsabilidades que nós, seres humanos comuns nessa inicial jornada evolutiva, não teríamos capacidade e condições morais e espirituais de realizar essa missão. Nós que estamos aqui hoje estudando a doutrina espírita, vou falar por mim, estamos no início da jornada, vencendo, domando as paixões inferiores, para chegar lá na frente a gente se autodenominar cristãos, se autodenominar espíritas. Estamos ainda no aprendizado, o que já é um bom começo, esse interesse que nós temos pelos ensinamentos do Mestre, esse interesse para a compreensão da doutrina espírita no seu tríplice aspecto de ciência, religião e filosofia. Então, se estamos reunidos hoje aqui, eu aqui em Minas Gerais,
você em qualquer lugar do mundo, estudando, refletindo sobre os ensinamentos do Mestre, sob a égide, sob a luz da doutrina espírita, já é um bom começo. Podemos dizer que nos milhares de degraus rumo à luz, nós já podemos estar no primeiro, no segundo ou no terceiro. E a caminhada será longa, muita coisa para percorrer, mas a gente precisa ir no caminho reto, no caminho da luz do Mestre, que será um caminho bem mais seguro e curto. Bom, então vamos falar novamente, voltando a falar do capítulo 21 aí dos profetas. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Há um outro subtítulo que fala prodígios dos falsos profetas. Prodígios, grandes encenações, grandes feitos, aparentemente grandes feitos. Os prodígios, como os próprios benfeitores espirituais nos ensinam, são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Prodígios. Mas o círculo, o âmbito dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que a ciência se desenvolve. À medida que a ciência se desenvolve, esse campo dos prodígios, do sobrenatural, ele vai ficando restrito, vai ficando menor, porque a compreensão, o conhecimento do homem comum, mediano, passa a perceber que esses prodígios realmente não são como esses falsos profetas querem nos propor, querem nos trazer. Ou seja, o poder, ou o pseudo-poder dos falsos profetas, ele é aniquilado, é destruído quando o homem se esclarece, quando o homem adquire conhecimento. Aí esta percepção que a gente vai adquirindo, a gente vai ver que não tem nada de profecia, não tem nada de profeta em determinadas situações, em determinadas pessoas que querem se auto-intitular enviados de Deus. O verdadeiro profeta se reconhece, o verdadeiro profeta é identificado por caracteres mais sérios, não por fenômenos aparentemente sobrenaturais. O verdadeiro profeta se reconhece exclusivamente por suas características morais. O verdadeiro profeta é identificado, nós podemos reconhecê-lo com bastante facilidade por suas características morais. Então, a doutrina nos ensina que esses prodígios, milagres, esses fenômenos têm que passar pelo crivo da nossa razão, do nosso bom senso, da nossa racionalidade, para a gente poder perceber se estamos diante de um enviado de Deus, de um missionário de Deus, ou de, infelizmente, uma pessoa que quer se aproveitar por algum motivo que não seja esse espiritual. Então, essa percepção aumenta em nós quando nos esclarecemos, quando a ciência nos fornece também subsídios para perceber se um fato é sobrenatural ou não. Então, muito importante isso para a gente já começar a perceber essa detecção de falsos profetas que, infelizmente, como a doutrina nos ensina, o próprio Cristo disse que haveria realmente muita falsidade em cima do que ele nos trouxe, dos belíssimos ensinamentos, dos divinos ensinamentos que o Cristo nos trouxe há 2000 anos atrás. Então, você que está chegando aí agora, obrigado pela presença, já com muitos compartilhamentos, muito obrigado. O Centro Espírita 3 de Outubro agradece, eu, Júnior Braga, me sinto honrado de estar todas as terças-feiras participando, refletindo e estudando aqui com vocês. Estamos no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Um subtítulo agora na sequência diz: não acrediteis em todos os espíritos. Olha que interessante, a própria doutrina espírita, o próprio espiritismo, nos trazendo no seu capítulo 21,
Não acrediteis em todos os espíritos. A doutrina espírita não surgiu para realizar milagres nem prodígios. Repito, o espiritismo, a doutrina espírita não surgiu para realizar milagres nem prodígios. Porquanto o próprio espiritismo declara que não produz milagres. A doutrina espírita não produz milagres, a doutrina espírita não tem por característica principal fenômenos. Se você me perguntar, eu com 35 anos de doutrina espírita, você já assistiu a alguma sessão de materialização para ver os espíritos? Eu lhe respondo não. Mas eu sei, eu entendo, eu compreendo, pela lógica, pela essência da doutrina dos espíritos, a presença, a existência e de tudo isso que eu trago aqui para a nossa reflexão, porque é uma convicção que eu adquiri paulatinamente, com estudos passando pelo crivo da minha razão e da minha racionalidade. Então a própria doutrina espírita não produz, não produz milagres, não se fundamenta nesse ponto fenomenológico. A missão da doutrina espírita é produzir efeitos morais. Em outras palavras, é nos facilitar, nos dar ferramentas e utensílios para a nossa reforma moral, para aprendermos a imitar Jesus Cristo, aprendermos a imitá-lo e não imitá-lo como um macaquinho imita um ser humano, mas já imitá-lo com alguma consciência, haja vista que nós já temos essa consciência e esse conhecimento para entender as verdades que o Mestre nos trouxe. A doutrina espírita, como ciência, ela explica diversos fenômenos, desvendando o que até então era mistério. Com certeza, isso a doutrina nos dá, pois a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros, penetra em qualquer lugar, a luz penetra em qualquer lugar. E a doutrina espírita, como a doutrina cristã, como a doutrina de luz, ela nos traz essas ferramentas de reflexão, no seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião. Então, voltando ao nosso subtítulo, não acrediteis em todos os espíritos. Como identificar os espíritos? Como saber se estamos diante de espíritos sérios, espíritos comprometidos com o ensinamento do Mestre, ou espíritos zombeteiros, brincalhões? Antes da doutrina espírita, muito antes, essa explicação já veio de forma sublime com João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1. João disse: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Mas experimentai se os espíritos são de Deus, se os espíritos vêm de Deus. E como eu sei que os espíritos vêm de Deus, aí nós podemos nos recorrer à questão 621 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é muito curta e simples, mas muito profunda. A resposta é: na consciência de cada um. Então, para a gente identificar se estamos diante de espíritos de Deus, é só analisarmos a nossa consciência, porque a lei de Deus está na nossa consciência. O que nos traz, que mensagem que nos traz determinada comunicação espiritual? É uma mensagem divina, é uma mensagem que vai ao encontro aos ensinamentos do Mestre Jesus? É uma mensagem, em outras palavras, está falando bem, está pedindo para que você faça a sua reforma moral, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa com princípios, benevolente, indulgente, que perdoa o irmão quando ele, porventura, lhe ofende, que respeita. Então, passando por esse raciocínio, esse crivo da nossa razão, essa racionalidade, esse bom senso, a gente, com uma certa facilidade, vai perceber se a gente está diante de um espírito enviado de Deus, se a gente pode acreditar
nesse espírito ou não. E da mesma forma que eu estou falando de espírito, pode ser espírito encarnado ou desencarnado. Qualquer pessoa, qualquer alma, qualquer homem, qualquer espírito, a gente tem, o que falam com a gente tem que raciocinar, isso é certo. Estou falando, obviamente, nos termos de religião, mas a gente tem que passar pela nossa razão. O que ele está dizendo vai ao encontro com o que o Cristo nos trouxe de forma exemplificada e vivenciada, porque Jesus Cristo não escreveu uma linha sequer nos 3 anos de grande missão da mais robusta expressão divina na Terra, chamada Jesus Cristo. Durante esses 3 anos, ele ensinou, exemplificando e vivenciando o que Deus queria dele e que quer de nós. Então, essa lei de Deus, como repito na questão 621, essa lei de Deus está na nossa consciência, é só a gente colocar isso para fora e raciocinar, que a gente poderá identificar com alguma facilidade se estamos diante de um falso profeta ou de um verdadeiro profeta enviado de Deus, enviado por Deus. Ainda nesta mesma sequência de raciocínio, o próximo subtítulo deste capítulo 21 fala dos falsos profetas, mas através de instruções mais objetivas dos Espíritos, instruções dos Espíritos. Então, neste mesmo sentido, os Espíritos, os benfeitores espirituais nos alertam. Devemos examinar as obras, devemos examinar se essa pessoa que diz ser um enviado de Deus possui alto grau de virtudes cristãs e eternas. Alto grau de virtudes cristãs e eternas. Palavras dos Espíritos que estão no capítulo 21. Então, identifica-se assim o verdadeiro profeta. O grau de virtude cristã que ele traz consigo e que ele deixa transparecer na sua vida cotidiana, no dia a dia, e não apenas na hora, no momento que ele está, por exemplo, ensinando, pregando, mas é no dia a dia, na sua vida de uma forma geral. Então, se em apoio a estas palavras ditas, esses missionários juntam os atos, esses atos virtuosos cristãos, então podemos dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Se os atos deles condizem com as atitudes, aí estaremos diante de enviados de Deus, de verdadeiros profetas, missionários. Em outras palavras ainda, essas pessoas fazem o que falam, aquele velho ditado que a gente sempre ouviu. Essas pessoas fazem o que falam, praticam o amor, a caridade, o perdão, a indulgência como pedem para os outros praticar, ou só falam e não praticam? Então, se essas pessoas, esses espíritos praticam todas as virtudes, o Cristo estará com ele, o Cristo está com ele. Então, essa identificação é quando estes atos são realmente coadunados, atrelados às atitudes verdadeiramente cristãs, de virtudes. E virtude por excelência nós sabemos que temos o amor e a caridade. E a caridade no seu tríplice aspecto de perdão das ofensas, benevolência para com todos e indulgência, tolerância com a imperfeição dos outros. Então é dessa forma que a gente identifica o verdadeiro missionário de Deus, o verdadeiro missionário do Cristo. Então, bastante importante, né, esse subtítulo, onde as instruções dos Espíritos nos alertam para a identificação destes falsos profetas. Então, o tempo passa muito rápido, é um capítulo curto, não muito extenso, mas de uma profundidade muito grande. E a gente não tem a pretensão de falar tudo, fica aí a sugestão para você ler logo mais. Este capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Reforçando aí sobre as características do verdadeiro profeta. É o próximo subtítulo deste capítulo 21.
Caracteres do verdadeiro profeta, do verdadeiro enviado de Deus. Deus confia grandes missões a espíritos capazes de realizar essas grandes missões. Os próprios espíritos nos dão exemplo. Não se pode colocar um soldado iniciante para comandar milhares de soldados numa batalha. Certamente será um general, um oficial com bastante experiência. Da mesma forma, as grandes missões que a humanidade tem acompanhado de missionários especiais enviados de Deus são espíritos já gabaritados moralmente, evoluídos moralmente. Muitos já venceram já pagaram as suas dívidas, já expiaram, resgataram faltas e estão aqui com a missão de ajudar a elevação do homem, ajudar o desenvolvimento intelectual e moral da humanidade. Espíritos especiais no sentido de mérito próprio de cada um deles, que ocupam essa posição por já terem passado com êxito o que nós ainda não passamos. Nós erramos a cada encarnação, a cada dia, erramos nessa. Então nós temos esse diferencial muito grande nesse momento evolutivo inicial que nós todos estamos aqui para esses missionários enviados por Deus. O verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão pela sua superioridade moral, exclusivamente moral, por suas virtudes. Então, o verdadeiro missionário de Deus se justifica por suas virtudes, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, do que ele faz, dos seus atos, do seu comportamento. O verdadeiro missionário é identificado pela capacidade que ele tem para contribuir com a ascensão, com a evolução espiritual dos outros, das pessoas, de nós, pela contribuição que esse espírito evoluído traz para a reforma moral dos homens. Exemplos temos tantos: Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, inúmeros na época do Cristo, Paulo de Tarso, os apóstolos e muitos que vieram depois, muitos espíritos especiais no sentido de já terem caminhado na estrada reta da luz, do bem, de ter caminhado muito mais do que nós que estamos aqui. Esses espíritos então estão aqui para alavancar a humanidade no sentido espiritual, intelectual, principalmente no sentido moral. Então a gente tem que se espelhar nesses grandes missionários, nesses grandes profetas, que a gente viu que a palavra profeta tem esse sentido de enviado de Deus e não aquele que faz adivinhações sem nenhum sentido. Então nós vamos nos espelhar, vamos imitar essas pessoas para chegar num ponto que essa imitação passa a ser compreendida por nós próprios, passa a ser parte da nossa consciência, da nossa inteligência, para a gente seguir com mais firmeza, com mais compreensão e com mais percepção no sentido da luz que o Cristo veio nos mostrar. No outro subtítulo, estamos no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. O próximo subtítulo deste capítulo é os falsos profetas na erraticidade. Os falsos profetas no plano espiritual. Será que tem falso profeta lá também? Que até então a gente deu essa ênfase aos encarnados, aos revestidos dessa indumentária física tão bela que Deus nos concede para a nossa escola aqui na Terra. Mas será que do lado de lá também tem? Tem, gente, do lado de lá tem. Quando se desencarna, quando a gente desencarna, não muda absolutamente em nada nas nossas emoções, nas nossas sensações, nos nossos sentimentos. Nós seremos, se a gente está angustiado, quando a gente desencarna, a gente continua angustiado. Se a gente é uma pessoa má, preponderantemente má,
Quando desencarnamos, seremos preponderante maus. Se somos bons, continuaremos sendo bons e assim por diante. A mudança não é pelo simples fato de partir de uma dimensão para outra. A mudança é paulatina, gradativa e depende do nosso esforço e da nossa vontade. Então há, portanto, falsos profetas desencarnados e encarnados. Por isso, o cuidado com as comunicações, o cuidado que a gente tem nos nossos estudos, bastante interessante, né? Eu estou no capítulo 21, há 21 semanas atrás, quando trabalhamos a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, me recordo agora que eu disse que quando Kardec começou a organizar a codificação espírita, ele consultou centenas de médiuns de locais diferentes, teve contatos com quase 1000 centros espirituais, na época ainda não eram nem chamados centros espíritas, mas é como se fosse, recolhendo material do mundo inteiro, e aquilo que estava em concordância cientificamente falando, foi que Kardec usou para a codificação. Então, um cuidado, um bom senso, uma razão, princípios científicos embasando a doutrina espírita. Razão, bom senso, cautela nunca é demais, e o nosso codificador Allan Kardec soube usar isso de forma muito sublime pela capacidade dele, pelo acompanhamento espiritual de profetas, verdadeiros profetas, que ele sempre teve. Então, é bastante importante a gente ter esta percepção que quando a gente desencarna, não muda nada. Então vamos aproveitar o tempo agora para fazer as mudanças que a gente precisa nessa reforma moral, nessa reforma íntima, coisas que do lado de lá não poderemos fazer porque não teremos esse corpo denso. Então vamos aproveitar, seguir os ensinamentos do Mestre. Então estamos aqui num dos últimos subtítulos, os falsos profetas na erradicidade, no plano espiritual. Deus, querendo que a verdade chegue a todos nós, Deus não a confina, Deus não a restringe em um círculo fechado. Deus faz a verdade surgir em diferentes lugares, em todas as épocas, independente de rótulos religiosos. Por toda parte haverá e há luz para dissipar as trevas. Em toda parte houve, há e haverá luz para dissipar as trevas. Depende de nossa vontade, de nossa determinação, de nossa percepção dos ensinamentos e das informações que chegam até nós, para que passando pela nossa razão, pelo nosso coração, fazendo uma análise de sentimento e de razão, que a gente perceba se isso vem de Deus ou não. E se você tem dúvida de qual religião que deve seguir, qual religião que é certa, nenhuma religião detém a verdade, a doutrina espírita não tem a pretensão de deter a verdade absoluta. Nessa dúvida a gente vai lá no Novo Testamento, em Lucas, Mateus, Marcos e João, e a gente analisa o que o Cristo fez, o nosso guia e modelo da humanidade, a expressão mais robusta da divindade que um dia esteve entre nós, encarnado e continua conosco como uma luz espiritual divina. Então, se tivermos dúvida do que seguir, vamos imitar o Cristo. Como disse, não imitando como um macaquinho que imita um ser humano, mas já uma imitação com um pouco de consciência, com um pouco de já discernimento e conhecimento. Uma pequena passagem aqui que vem ao encontro do que eu estou dizendo. Em verdade, podemos admirar, amar ou adorar Jesus. Mas a proposta urgente, única capaz de modificar nossas vidas, é aprendermos a imitá-lo na vida cotidiana. Dizer-se cristão é fácil, sê-lo de fato que é difícil. Então vamos trazer para a nossa vida cotidiana o exemplo, a luz, as virtudes que o Cristo viveu, vamos trazer para nós, nas devidas proporções, diante de tanta diferença de um espírito
iniciante, primitivo como o nosso, em comparação ao Mestre, mas Ele quer que a gente faça o que Ele fez. Ele quer que a gente se espelhe nele para que a gente possa caminhar rumo à evolução espiritual, rumo à luz. Bom, nós já passamos aí da nossa habitual meia hora de cada capítulo, de cada reflexão. A gente espera que esse capítulo 21 possa ter trazido para nós algum conhecimento que agregue aos nossos estudos na doutrina espírita, na doutrina cristã, que é uma coisa só. E eu convido vocês para na próxima terça-feira já prosseguimos nos nossos estudos, sempre às 19 horas, e será o capítulo 22. É o capítulo mais curto e mais polêmico do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separei isso que Deus juntou, tem muita coisa legal aí para a gente refletir. Então finalizamos aqui o nosso estudo pedindo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que abençoe você, que me abençoe, que abençoe nossas famílias, para que a gente tenha uma semana de luz, de harmonia, de paz, de alegria, de acertos, e que a gente possa estar juntos na próxima terça-feira, e que agora que estamos com um pensamento elevado em Deus, que a gente continue com este pensamento elevado em Deus 24 horas por dia. Um grande abraço a todos e até terça-feira que vem, se Deus quiser.